ônibus, porque nós estamos na ponta da linha com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosco, e foi a Brasília hoje para se encontrar com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente da República também, Geraldo Alckmin. Pauta foi o tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros que pode entrar em vigor já na semana que vem. Rosco, boa tarde, seja bem-vindo a 98 News. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Flávio, Júlio e Gustavo. Bom, Flávio, primeiro você vai a Brasília no momento em que nós temos uma fala de Fernando Haddad, depois uma decisão tomada pelo governador Tarcísio Freitas de São Paulo, e você acaba de conversar com o governador Romeu Zema. Nessa sua conversa com o Zema, você já articula alguma transformação, o comportamento de Minas, peculiar ou parecido com o que teve com o que foi o comportamento do governador de São Paulo? Bom dia, Paulo. Eu conversei com o governador Zema hoje, conversei com ele ontem também sobre esse tema. Ele irá à FIENG, vai ouvir as indústrias afetadas, bem como setores produtivos afetados na quarta-feira. O governo está estudando medidas aí que possam mitigar o impacto caso a discussão do tarifaço não seja resolvida. E com o vice-presidente Alckmin também foi uma conversa muito positiva. Ele falou que está evitando esforços aí no sentido da tarifa brasileira ser reduzida, e eu acredito que esse é o caminho mais adequado, mas trabalhando com o cenário B de efetivamente não conseguir redução até o dia 1º e trabalhando nessa hipótese com a possibilidade de prorrogação da entrada em vigor da medida, que eu também entendo ser muito pertinente. Mas com relação às medidas mitigadoras, caso a tarifa efetivamente entre em vigor dia 1º, sugeri a ele medidas de defesa comercial, já que os produtos e mercados brasileiros estão sendo invadidos aqui, fruto da guerra comercial que tem deslocado ali o eixo de várias exportações, e a gente vê produtos caindo aí 50% de valor e entrando no mercado brasileiro, tomando o mercado, o que vai se somar àquelas empresas que vão perder espaço com a exportação para os Estados Unidos. Então, nós estamos com dois cenários muito negativos e a defesa comercial seria uma alternativa. Por exemplo, o Brasil exporta muito aço para os Estados Unidos e a China mesmo vem aumentando a participação dela no mercado brasileiro de aço, vendendo aço abaixo do preço de custo. Então, se a gente tem uma medida de efetiva protetiva, como uma ação de dumping que está em curso no Ministério, o reconhecimento do dumping, esse setor, por exemplo, estaria protegido, em parte, direcionando o aço que iria para os Estados Unidos para o próprio mercado brasileiro. Nós temos que pensar nisso, porque os efeitos na nossa economia serão muito severos caso o tarifaço permaneça. Flávio, você conversou com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Na sua opinião, a visão de Geraldo Alckmin, ela tem algum fundo de otimismo? O governo brasileiro agiu muito pouco até agora. Alckmin tem alguma visão, pelo menos minimamente otimista, de uma possibilidade de uma conversa que leve até o dia 1º de agosto um entendimento entre Brasil e Estados Unidos nessa relação das tarifas? O vice-presidente está otimista, embora a gente saiba que o trabalho é hercúleo, né? Eu levei ele algumas opiniões nossas da Federação das Indústrias sobre esse tema e acredito que há caminho, mas ele tem que envolver sacrifícios aí de ambos os lados. O meu maior temor hoje é que o Brasil fique isolado nessa guerra comercial, e deixei isso para o presidente da República muito claro, porque eu hoje tenho temor, e os nossos analistas também, que a própria Índia eventualmente até saia dos BRICS e faça um acordo privilegiado com os Estados Unidos. A Indonésia ontem mesmo assinou um acordo muito relevante com os Estados Unidos, e a nossa preocupação é que o Brasil, que adotou uma postura mais dura ali no bloco dos BRICS, e uma postura com relação ao dólar, possa eventualmente ficar isolado aí no cenário mundial. E é isso que nós queremos evitar, e sentir da parte do presidente, do vice-presidente Alckmin ali, sensibilidade quanto ao tema e preocupação também.
Roscoe, nessa semana a FIENG soltou um estudo muito robusto, muito bem elaborado, mostrando possíveis impactos no PIB aqui de Minas Gerais, do Brasil também, e até mesmo perda de postos de trabalho. Aqui em Minas, quase 200 mil postos de trabalho. Esse estudo ajudou, de alguma forma, a sensibilizar o vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin, na necessidade de uma resposta imediata, mais urgente, para essa questão do tarifaço? Levei o estudo, estava lá o secretário Wallace, que é o secretário de Indústria e Comércio, estava também a secretária Tatiana Prazeres, que é a secretária de Comércio Exterior. Debatemos o estudo, mostrei os 3 cenários, quer dizer, o primeiro cenário é o cenário atual, em que o impacto é menor, mas os cenários em que o Brasil retalha e que provavelmente vão trazer a queda de investimentos, não somente americanos, mas de outros países no Brasil, esse cenário é muito ruim. E o curioso é que o cenário ele não vai ficando melhor com o tempo. Na verdade, nos primeiros 2 anos, o impacto é menor. O efeito acumulativo de não ter o mercado americano no horizonte de 5 a 10 anos é pior do que o efeito de curto prazo. Então, a gente levou os estudos muito fundamentados com a metodologia, apresentamos toda a metodologia e a equipe lá vai debruçar sobre eles, mostrando que a retaliação piora muito o cenário e, na realidade, a gente apontou outro ponto de alerta que não é só a discussão das tarifas. Quer dizer, na medida que o Brasil tem uma tarifa mais alta para os Estados Unidos que outros países vizinhos, como, por exemplo, a Argentina hoje está zerada, o que isso vai levar? A empresas que iriam investir no Brasil como plataforma de produção para a América do Sul, eventualmente para os Estados Unidos, passem a investir em outros países, como, por exemplo, a Argentina. Porque ao acessar a Argentina, ele acessa o Brasil, está dentro do Mercosul, não tem imposto entre os países. E acessaria os Estados Unidos com 0 de tarifa. Então, o Brasil vai perder também a atração de investimentos de outros países, não somente dos Estados Unidos, com essa guerra tarifária e com uma posição, vamos dizer assim, que o Brasil tem tido nesse momento. Então, apresentei esses estudos e eles vão analisar, mas ficaram impactados lá com os números apresentados pelo FIENG. Flávio, eu sei que a gente não deve segurar um homem com uma agenda tão importante como a sua, principalmente na hora do almoço, mas eu vou ser atrevido e vou te fazer mais uma pergunta. O governador Tarcísio de Freitas anunciou um crédito de 200 milhões de reais a custo de menos de 1% para exportadores de São Paulo, antecipando-se inclusive a qualquer decisão do governo federal. Minas deveria adotar um caminho parecido como esse? Minas tem uma situação fiscal mais complexa que o governo de São Paulo, a gente já sabe disso. Mas o governador mesmo está sensível com o problema das empresas e vai estudar, com certeza, foi o compromisso dele comigo, medidas mitigadoras para os setores atingidos.